Olá, seja bem-vindo ao painel Univale. Novembro é mês de reforçar aí a prevenção contra o câncer de próstata, um dos que mais atingem o homem no Brasil. Entre os dias 17 e 24, das 8 ao meio-dia, a Univale vai fazer o exame de PSA de graça na Unidade de Saúde Familiar e Comunitária, aqui da Universidade. Mas vamos saber mais um pouquinho sobre o que é o câncer de próstata, como que ele atinge o homem e como que é a prevenção. Aqui no estúdio eu vou conversar com a doutora Graziela Cristina Felipe, que é médica especializada em câncer aí, que vai falar um pouquinho para a gente e esclarecer muitas dúvidas a respeito do câncer de próstata. Obrigado pela sua presença, doutora. Muito obrigada pelo convite. Doutora, na realidade, nesse dia, né, em todos os lugares, a Univale também entrou nessa campanha de fazer a coleta do PSA. O que significa o PSA e de que medida, de que forma ele é eficiente para detectar aí o câncer de próstata? Eu acho que o PSA é uma questão muito polêmica dentro da oncologia para saber se isso serve ou não serve para fazer prevenção de câncer de próstata. Na verdade, o PSA ele auxilia parcialmente no diagnóstico precoce, teoricamente, porque é uma coisa relativamente simples que as pessoas fazem sem reclamar muito. Então, você consegue fazer um exame de sangue num custo teoricamente mais baixo do que outros exames que são mais caros e que na alteração existe indicação de você investigar com alguma coisa. Mas o PSA normal não exclui câncer de próstata, né? Que fique bem claro. Acho que existe a indicação de prevenção e segmento com o médico. E aí o PSA vai ser um auxiliar, ele não é o mandatório. O câncer de próstata é o segundo que atinge mais homens no Brasil, segundo o INCA, né? O primeiro é o de pulmão, é isso, doutora? Na verdade, o câncer mais comum é o de pele em qualquer uma das classificações. De pele, O de pulmão é o que tem a maior taxa de mortalidade. As pessoas morrem mais por câncer de pulmão, mas em incidência, o câncer de próstata é o mais importante para os homens e o câncer de mama, incidência e prevalência, é mais importante para as mulheres. Por quê? Os homens não procuram precocemente o médico? Tem medo? Na verdade, é o tumor mais frequente, E o tratamento de câncer de próstata, ele está associado a uma cultura, uma percepção cultural de que o homem vai deixar de ser homem, se ele deixar de fazer o diagnóstico. E, na verdade, não é o caso. Um diagnóstico precoce está associado a menor efeito colateral possível, do mesmo jeito que no câncer de mama, se a mulher faz diagnóstico de uma lesãozinha de 1 centímetro, ela vai lá, faz uma cirurgia pequenininha, preserva a mama, pode colocar prótese, não precisa fazer quimioterapia. Então, não é o fato de você não ir no médico que vai evitar que você tenha sintomas ou que o tratamento te dê alguma sequela, porque o câncer de próstata vai cursar com impotência, o câncer de próstata vai cursar com sintomas urinários, com insuficiência renal, com risco de vida. Então, não é evitando o diagnóstico de câncer de próstata que você vai preservar a própria masculinidade, com certeza. Você vai simplesmente colocar sua vida em risco. O câncer de próstata leva, assim, a perda, leva a disfunção erétil, é isso? Com certeza absoluta. Disfunção erétil, impotência em vários níveis e sintomas urinários. Normalmente, os pacientes eles começam a perceber uma alteração do jato na urina, uma irritação para fazer xixi. Parece que ele quer esvaziar a bexiga e não consegue, sai sangue no xixi. Hematúria, a gente chama isso de hematúria, presença de sangue na urina. Claro que não é a presença desses fatores que diz, ai meu Deus, você tem câncer de próstata, mas certamente a presença desses sintomas diz, olha, está na hora de você ir no urologista ou mesmo num clínico geral para que ele possa iniciar o processo de investigação. A hemorroida, ela pode se tornar um câncer de próstata, doutora? Não, a hemorroida, na verdade, ela é como se fosse uma varizes, que acontece na região perianal. É que às vezes eu leio muita coisa sobre câncer de próstata e muitas dúvidas no site do Dr. Drauzio Varela ou de outros médicos sobre se a hemorroida pode ser revertida a um câncer de próstata. Isso não. O que acontece é que o paciente que tem câncer de próstata, ele tem sangramento na urina. E em casos avançados, ele pode sangrar pelo reto. E a hemorroida também causa sangramento pelas fezes, causa sangramento espontâneo quando a pessoa vai no banheiro e evacua. Então, isso acaba confundindo um pouco os sintomas e faz com que as pessoas associem leigamente coisas que, na verdade, não estão associadas. Agora, doutora, a senhora falou, né, dos sintomas de ter dificuldade
de urinar. São esses os primeiros sintomas mesmo? A partir desses sintomas, já a pessoa tem que procurar o médico? Sim, na verdade, o câncer de próstata, ele não é sintomático grosseiramente. A maior parte dos casos, os pacientes, o ideal, inclusive, é que a gente consiga fazer diagnóstico numa fase assintomática, assim como no câncer de mama, assim como em qualquer outro tipo de câncer. Mas se o paciente tem sintoma, ele não pode deixar de investigar. Se o paciente não tem sintoma, tem história familiar importante de câncer de qualquer tipo, se tem história, o meu pai teve câncer de próstata, meu avô teve câncer de próstata, é óbvio, eu tenho um irmão que teve câncer de próstata, um primo de primeiro grau, isso tem que chamar a atenção. Casos muito frequentes de câncer de mama na família aumentam o risco de câncer de próstata para homem. Nossa. Então, o homem precisa estar atento a essa história para saber procurar o urologista mesmo na ausência de sintomas a partir dos 40 anos. Agora, se eu tenho, por exemplo, 3 pacientes com câncer de mama com menos de 45 anos na minha família, uma irmã, uma mãe e uma prima, eu com certeza vou ter que começar meu acompanhamento no neurologista numa fase mais precoce ainda. Diria que uma avaliação inicial 10 anos antes do caso índice, vamos dizer, foi com 40, faz uma primeira avaliação aos 30, não vai ter câncer de próstata ali, mas é porque é o momento em que você vai encontrar o seu médico, que vai te acompanhar e vai te conhecer. Na primeira alteração que você tiver, ele vai dizer, isso aí não é normal, isso aqui precisa investigar. A senhora acredita que se aconselha, a partir dos 30 anos, já procurar o urologista para poder... Não. Só em casos de história familiar grave. Grave, tá? né? Se não, o paciente, ele teoricamente tem indicação de ir no urologista a partir dos 40 ou a partir dos 50 anos, dependendo da referência bibliográfica que você usa. Eu diria que a partir dos 50 anos está bastante razoável, ou ao menor sinal de sintomas. E, em geral, esses sintomas estão associados à parte urinária ou sexual. Agora, doutora, o que na realidade é a próstata e o que é um tumor que se instala na próstata, é isso? O câncer de próstata? Sim, a próstata, ela é uma glândula, na verdade, do mesmo jeito que a mama, né? E ela tem a produção, ela tem uma função específica de auxiliar na produção de sêmen e algumas outras funções. Ela, como qualquer outra parte do corpo, ela pode desenvolver um processo de mutação celular, onde uma célula que era normal sofre uma alteração e vira uma célula aberrante, e essa célula começa a crescer de maneira desorganizada e se transforma num câncer. Isso pode acontecer em qualquer tecido do corpo, na pele, no pulmão, na mama e na próstata. E a operação, como é que ela é feita? Como é que é retirado isso? Porque a senhora falou que realmente o homem, para não ter medo, porque ele não vai sofrer depois com disfunção erétil, se tornar impotente, porque ele fez a cirurgia da próstata, é isso? É que, na verdade, se você tem um tumor grande, para você poder tirar toda a próstata, você vai fazer lesão dos vasos e nervos que estão associados a manter uma função erétil adequada. Se você faz o diagnóstico de câncer de próstata numa fase bastante precoce e tem indicação de tratamento por idade, porque lembre-se que tem aqueles casos que teoricamente não precisariam de tratamento, mas existe indicação de tratamento para aquele tipo de câncer, você faz uma cirurgia numa próstata pequenininha, com uma técnica ou por videolaparoscopia ou por robótica, e você consegue diminuir ao máximo o risco de lesar esses nervos, essas veias, e consequentemente de perder função erétil ou a continência da urina. Por isso que é tão importante o diagnóstico precoce, Com né? certeza absoluta. Se o tumor ficar grande, a mutilação vai ser maior. Se o tumor é pequenininho, o procedimento é bem mais simples. Agora, a questão também é que as pessoas os homens que têm câncer de próstata, acima, por exemplo, foi diagnosticado, tem 45 anos e teve câncer de próstata, fez a cirurgia, por exemplo, mas no início, né, que não se agravou tanto, assim, e ele tem ainda planos de ser pai. Isso influencia alguma coisa, doutora? Na verdade, se ele tiver função erétil, normal não, porque ele tem a produção do espermatozoide, ela está associada ao testículo, e não à próstata necessariamente. Mas é uma coisa um pouco mais complexa do que alguma coisa que a gente consiga explicar numa entrevista propriamente dita, porque você tem a interrupção de algumas vias que estão associadas ao procedimento da ejaculação e fertilidade e tudo mais. A esterilização, ela também
ela não provoca nada de câncer na Ai, próstata. que pergunta excelente, eu amei essa pergunta. É. A vasectomia não tem nada a ver com câncer de Não é próstata. nada a ver, né? Porque... Pelo contrário, ela tem a ver com o controle da natalidade. Então, a maior parte dos homens diziam assim, não, mas eu não quero, não, eu tenho medo de fazer, porque daí eu não sei como é que vai ser. A vasectomia é um procedimento extremamente simples, que pode ser feito em consultório, com anestesia local, e que não compromete de maneira nenhuma a função sexual do homem, nenhuma. Ele vai com certeza interferir na capacidade de gerar filhos, né, de se reproduzir. É um controle da natalidade, né? Isso, é um controle de natalidade. O cara tem, a gente vê no ambulatório da Univale, a gente vê com frequência, né, às vezes um homem com 4 filhos, 26 anos, está no 4º casamento com 26 anos, porque tem uma história social que não lhe favoreceu, digamos.